vamos continuar entendendo que a Bíblia, a ciência e Deus não tem contradição nenhuma. Nas entrevistas com Gerson Pereira, psicanalista, que vai nos ajudar mais uma vez. Gerson, bem-vindo, hein? Muito obrigado, Zé. Estamos aí nesse trabalho. Então tá bom, eu vou fazer uma breve introdução, porque hoje nós vamos passar pelo livro de Daniel. A gente passa por assuntos assim que são extremamente importantes e a gente vai falar da relação desse livro com a história de Jesus, um pouquinho, né? Porque vem outros episódios aí. Até aqui nós vimos que a história começa na Mesopotâmia, nós já falamos disso, em Ur, na Acádia, na Suméria e também no Egito. Aí naquela primeira fase que nós abordamos, o grande mérito da Bíblia foi organizar ou resgatar e pôr em ordem, dentro da razão, aquilo que estava já visível, aquilo que se desvirtuou na lenda. Agora, com a evolução dos tempos, a história foi se tornando científica, portanto, em pleno acordo com a história sagrada. É aqui que eu começo. Porque tinha que ter esse elo, né, Gerson? Porque até então, eu vou pegar os contemporâneos, havia muitas dúvidas e muitas coisas. Mas quando há esse elo da Bíblia Sagrada com a ciência, tudo se encaixou de uma forma muito perfeita, né? Então, este tal elo é exatamente... Vamos lá. É exatamente o ponto que autentica a crença na Bíblia. Porque o que acontece a partir do momento que a história deixa de ser lenda para ser ciência, a partir desse momento, ela está de acordo, tá, para e passo com a Bíblia. Então, essa nossa missão de mostrar que a Bíblia é fidedigna, hoje ela está mais fácil, porque a história que a gente compra um livro em qualquer livraria dessa, está mostrando. Porque enquanto é lenda, todo mundo pode dizer, eu não sei se é verdade, não tem nada que prove, não é? Agora, quando vem a ciência e diz, não, isso aqui é verdade, aí a coisa muda de figura. E mudou mesmo, né? Mudou. Muito bem. Então, vamos seguir, porque a Mesopotâmia, seguindo aqui aquilo que a gente separou, tornou-se célere com o estabelecimento da Babilônia, suas raízes remontam ao século XIII a.C. e se definiu como potência universal. A gente já viu isso e muitos já até estudaram sob o comando de Nabopolassar, nos anos de 620 a.C. Quem foi esse cara? Me diga aí. É bom a gente lembrar, você vem falando aí de Mesopotâmia. Só para lembrar o pessoal, que talvez não está lembrando assim rápido, Mesopotâmia é aquele delta entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E aí floresceram essas civilizações que você pôs aí no histórico, a partir de Ur, pela Acádia, a Síria. Esse Nabopolassar foi um imperador. Essa pergunta é boa, porque ele é pai de Nabucodonosor. Nabucodonosor é o imperador da Babilônia. Ele começou como imperador da Assíria. Era aquele jogo de poder de uma nação para outra, e Nabopolassar, nos anos 620, vamos por 620 para ter uma data, era o imperador da Assíria. E ele transformou a Assíria em Babilônia, ou Caldeia. Então, a referência é Nabucodonosor, que era filho dele. E por que essa referência? Porque Nabucodonosor é o pai da nova Babilônia, a Babilônia que exibia os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pois é. E aí nós vamos entrar em fatos ainda mais interessantes. Foi a partir do século VII, por exemplo, antes de Cristo, que ela de fato veio a florescer sobre profícua administração de
como Gerson diz, Nabucodonosor, herdeiro do reino do seu pai, Nabopolassar. Aí, a partir de Nabucodonosor, a história passa a caminhar, aqui é que eu quero um ponto muito importante, inseparável e paralela à Bíblia. Sim. Porque aqui a gente vê mais, né, os contemporâneos falarem mais, se aprofundar mais, Nabucodonosor, aí vem a história de Daniel, não é? Então, isso anda um pouco mais lado a lado com a Bíblia que a gente conhece. Certamente, tanto faz você ler o capítulo 2 ou o capítulo 7 de Daniel, como ler uma revisão histórica dos reis divinos, por exemplo, dos reis que viveram no 6º e no 7º século antes de Cristo. Então, a partir de agora, e no decorrer da conversa, provavelmente a gente terá a oportunidade de dizer outras coisas que documentam essa relação. Porque hoje você tem uma Bíblia em todos os lugares. Sim. E livro de história você vai em qualquer livraria, até na lixeira, já peguei livro na rua. Eu sou fanático com livros, Zé. É mesmo? Se achar na rua. lixeira, tu vai lá e pega. Um dia desse eu apanhei um bem ali na frente. Olha isso aí, que bacana. Então, vamos documentar então. Ó, no ano de 605 antes de Cristo, Jerusalém foi conquistada e Deus transfere dela para a Babilônia, ser centro de edição da história, né? No caso ela foi. E Deus torna visivelmente as rédeas do mundo às vistas do homem. Tudo isso dentro desse contexto de 605 a.C. Gerson vai falar sobre isso já já. Assim nós chegamos ao livro bíblico de Daniel. É aqui que está o ponto, não é? O foco das atenções acabou se tornando aqui. Sim. Deus dá uma resenha histórica. Essa resenha, ela é importante, porque ela parte de um ponto em que Daniel é testemunha ocular e evolui até os nossos dias. Osés, quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte: você pode não acreditar na Acádia, você pode não acreditar em Gilgamesh, mas como é que você nega a Babilônia? Se ela está ali no sul do Iraque, está ali no Iraque. Como é que você nega a Pérsia, se o Irã é a Pérsia? Rapidamente, com relação ao Iraque, nós estamos falando de arqueologia. Isso. E a arqueologia provou, né, através de muitos achados, que a Babilônia realmente era naquela região. E aí a Pérsia, né, que hoje é o Irã, que a gente conhece bem. E se você evolui um pouquinho, onde você chega? Você chega a Alexandre Magno, filho de Filipe da Macedônia, que acaba por conquistar a Medo-Persa, lá naquela famosa batalha, e ele conquista o reino universal, que até então era o maior reino universal, porque além das outras, ela começava lá na Índia. Ele era composto por 120 províncias. Então, a partir desse momento, você chega à civilização helenista, a civilização greco-macedônica. E você pergunta, houve mesmo essa civilização? Houve o poder grego? Osés, você fala grego até hoje. Pneu, quando você fala pneu, você está falando grego. Quando você faz... A influência nos cerca até hoje, né? As profissões, principalmente as de ensino do terceiro grau, elas trazem termos que impõem o grego. Sociologia, termo grego. Biologia, estudo da vida, termo grego. Então, você não tem como negar essa realidade e negar pelo luxo de negar a Bíblia. Porque aí você vai negar a realidade histórica do mundo todo. A gente está provando aqui, está documentando, então, que o livro de Daniel é um fato. Para muita gente que acha assim, não, é lenda. Não é. Porque o que está escrito ali está
também documentado, não tem como fugir disso. Então, Daniel conta a história pregressa, presente e futura em relação a ele mesmo. Sim. E a história dele mesmo impacta até muito mais, tempos depois de Daniel, do tempo dele próprio, não é? Daniel, ele era um cidadão nobre, era descendente da realeza, mas ele virou um vassalo, um cativo de Nabucodonosor, que no ano 605, como você falou há pouco, levou a população de Jerusalém, na sua maioria, para a Babilônia. Daniel, ele desenvolveu um caráter tão desejado, tão raro, tão grandioso, tão honroso, que veio no ano 536, a Medo-Pérsia conquista a Babilônia, e o imperador, o novo imperador, chama Daniel e faz dele um dos primeiros ministros. Na verdade, era a segunda pessoa do império. Então, ele falava com convicção. Ele falou do império em que ele morava lá, do reino que ele morava lá na Palestina, lá em Jerusalém. Era um jovem, provavelmente uma pessoa recém-saída da adolescência. Vive o mais poderoso império de então. Assiste a transição e se torna membro do governo de ambos os impérios. A grandeza deste homem dá a ele o certificado de um profeta de Deus. Pois é, além de outras qualidades que a gente vai falar aqui mais aprofundadamente. Nos capítulos 2 e 7, há uma resenha histórica que já conta 2.500 anos, só ali naquela resenha, chegando até nos nossos dias de forma inconteste, pois os impérios ali mencionados estão presentes na nossa cultura, a gente já falou aqui, como arquitetura, arqueologia, idioma também. Então, nessa primeira participação aqui do Gerson, falando a respeito de Daniel, passando pela história dele, que envolve Nabucodonosor, o pai de Nabucodonosor, a gente precisa entender que essa é uma influência muito forte. É muito forte. Certamente. E ela é tão forte que foi dada em duas versões. A primeira versão é do capítulo 2. Quem recebe é um rei que não fazia parte da religião de Daniel. Era um rei pagão de uma religião politeísta, e ele recebe de uma forma que ele era capaz de entender e veio a entender. Nós vamos depois, quando estudarmos o capítulo 3, o capítulo 5, vamos ver que ele entendeu isso. Já o capítulo 7, a versão é para um homem piedoso, monoteísta, servidor do Deus da Bíblia, cujo nome, um dos nomes mais fáceis de pronunciar, talvez seja Yahvé. Não se tem exatamente como é que é a pronúncia, mas o mais provável é que seja Yahvé. Esse é outro assunto que nós podemos discutir outra hora, ou alguém que quiser saber, mande para nós aí que a gente vai apresentar esse assunto. Então, Deus faz questão de dar em duas versões para dois entendimentos. A primeira versão é para um homem pagão, chucro. A segunda versão é para um homem piedoso e judaísta que conhecia já o Deus que estava dando as revelações. Pois é, uma pedra que se tornou preciosa demais nas mãos de Deus. A Bíblia tem razão. A Bíblia tem razão, e a ciência, as ciências biológicas, ciências físicas, as ciências naturais e as ciências humanas e sociais terão razão a partir do momento que se afinarem com esse padrão de verdade que é a Bíblia.
Vem outros episódios aí da gente falando a respeito do livro de Daniel e você não pode perder. Obrigado, Gerson. Obrigado, digo eu, obrigado ao pessoal de casa que ganha tempo em estudar esse livro. Muito bom. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.